Olá, bem-vindos ao nosso canal Palavras de Fortalecimento. Você é o meu convidado para se inscrever, comentar, deixar o seu like, seus comentários e sugestões também. Nós temos a descrição dos vídeos que você pode verificar em cada vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a cura para a tristeza. Hoje, na parte A, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes. Uma parte é a primeira parte, nós vamos ver hoje, e no próximo vídeo, a segunda parte. Nós vamos ver no capítulo 19 de 1 Reis, se você puder acompanhar na sua Bíblia, nós vamos ver hoje os passos para a cura da tristeza. A tristeza, ela faz parte da nossa vida, mas ela não deve fazer parte como protagonista da nossa vida. A tristeza, ela ocorre na nossa vida, ela faz parte, mas ela não deve ser a predominante, porque a tristeza, ela tem os seus amiguinhos, autocomiseração, ela tem a autopiedade, ela chama a baixa estima e outros problemas. E nós vamos ver hoje na vida de um profeta muito importante, o profeta Elias. No capítulo 19, nós vamos ver que ele, depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, ele é perseguido pela esposa de Acabe, Jezabel, e ele vem a fugir. Elias, ele entra num processo de fuga, de uma tristeza muito grande. E nesse processo de tristeza, Deus começa a trabalhar na vida dele. E nós vamos ver alguns passos que Deus usa para curar o grande profeta, mas que estava agora muito abatido, muito triste, muito deprimido. E eu convido a você para acompanhar aqui em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 5. Elias, depois de uma viagem de um dia para o deserto, ele deixou o seu moço ali em Berseba e ele segue sozinho para o deserto, no versículo de número 4. Mas quando chega no versículo de número 5, Deus começa a trabalhar na vida de Elias. Então nós vamos ver hoje, em primeiro lugar, a cura para a tristeza compõe-se de uma boa alimentação. Deus, quando viu Elias triste, desanimado, e um desânimo tão forte que ele pediu a morte. Ele disse: não sou melhor do que meus pais, e ele pede a morte. Mas Deus começa a fazer um trabalho terapêutico na vida de Elias. Então, vemos que a boa alimentação, ela faz parte de um trabalho, de uma terapia para sermos curados da tristeza. Aqui diz no versículo 5, deitou-se, pois, e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E o versículo 6 diz assim: olhou e ele viu junto à cabeceira um pão cozido e sobre as pedras uma brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. A cura para a tristeza vem através de uma boa alimentação. Nós não temos os detalhes dessa alimentação que Elias comeu, mas era um pão na brasa, água. Mas temos a certeza que os alimentos mais saudáveis, eles vêm da árvore, vêm da terra e vêm das raízes. É muito importante uma boa alimentação. Os alimentos de qualidade possuem naturalmente, Deus colocou substâncias
que são prazerosas, como serotonina, dopamina e assim por diante. Então, primeira atitude na tristeza, boa alimentação. Também na boa alimentação, alimente-se regularmente, alimente-se necessariamente e alimente-se criteriosamente. É preciso regularmente, ou seja, uma alimentação, com exceção de jejuns que são específicos, mas o alimento deve ser de manhã, de tarde e à noite, em quantidades regulares, também necessária. Nunca comer demais e nunca também comer qualquer coisa. É preciso comer criteriosamente. Evite alimentos embutidos, enlatados, industrializados e também processados. Nós somos o que nós nos alimentamos. Segundo lugar, a cura da tristeza vem através de uma boa noite de sono, de boa qualidade de sono. O texto diz que Elias comeu, bebeu e tornou a dormir. O sono de qualidade, ele é importante para vencer a tristeza. O bom sono tem diversas qualidades, diversas importâncias. Descanso, repouso, restauração das forças e equilíbrio também. Algumas sugestões para um bom sono. Tome chá antes de dormir ou algumas horas antes. É preciso também ouvir uma música, se você gostar de música, uma música suave, tranquila, uma iluminação mínima e também uma atividade relaxante. E nada melhor do que uma oração, uma leitura da palavra, da Bíblia ou uma reflexão antes de você dormir. Um dos remédios muito importantes, muito bons, naturais, que Deus colocou para nós, é uma boa noite de descanso. Terceiro lugar, a cura para a tristeza. Deus trabalha aqui na vida de Elias através da mobilidade. Para nós sermos curados da tristeza, é preciso que nós tenhamos uma mobilização. O versículo de número 8 diz: levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A tristeza, ela tende a nos deixar depressivos ou desanimados, ou até mesmo parados. Nós não fomos criados para viver parados. Nosso corpo precisa da mobilidade, precisa de atividades. A atividade pode ser uma caminhada, uma corrida, natação, bicicleta, alguma maneira, alguma forma. Não deixe de se exercitar. Mesmo que você tenha alguns problemas físicos, mas isso não seja impedimento, pois é necessário que o corpo ele tenha mobilidade, tenha essa atividade. E Deus colocou de uma forma tão fantástica que quando nós nos mobilizamos, o nosso cérebro ele também produz algumas substâncias que são prazerosas, ou seja, são antídotos contra a tristeza. Então essa caminhada de Elias aqui, essa caminhada não foi uma caminhada simples. Com a força da comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Aquela caminhada já era terapêutica. Caminhe, corra, faça um exercício, faça o seu estilo, desenvolva o seu estilo como você gosta de fazer. E, em quarto lugar, a cura da tristeza, ela vem através da palavra de Deus. Deus usou o alimento, Deus usou o sono, Deus usou a mobilidade para curar Elias, mas também Deus usou a sua palavra. Versículo de número 9 diz: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? É muito importante no processo terapêutico, na alegria, para vencer a tristeza, a palavra de Deus.
A palavra de Deus é extremamente importante. Ela é tão importante que em Deuteronômio 8, ela é colocada acima da alimentação física. Ela é tão importante que Jesus, em Mateus 4, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí ele faz a citação, repetindo a citação de Deuteronômio, capítulo de número 8. Então, para vencer a tristeza, cultive o hábito da boa leitura, da palavra de Deus. Escolha uma forma de leitura, estabeleça um lugar, reserve um horário para você se alimentar espiritualmente com a palavra de Deus. Invista no seu crescimento, na sua leitura. Também comprando livros que assessorem a leitura bíblica. Também desenvolva métodos de leitura e pratique na sua leitura bíblica. 3 passos importantes: a observação, a interpretação e a aplicação. A leitura da palavra de Deus, ela é fonte de fortalecimento, ela é fonte de alegria, ela é fonte de prazer e ela também é fonte de crescimento. Reserve um lugar, um horário que você possa desfrutar de uma forma prazerosa da palavra de Deus. E você vai ver como é riquíssimo o alimento físico, a mobilidade, como é importante a boa noite, uma noite de sono boa e também a palavra de Deus. E por fim, a maior forma de vencer a tristeza é receber a Cristo Jesus. Quando os anjos anunciam que Jesus nasceu para os pastores, os anjos disseram: eis que vos trago novas de grande alegria, porque hoje nasceu em Belém o Senhor, o Salvador, que é Cristo, o nosso Senhor. Eu gostaria nesse momento terminar aqui orando essa primeira parte desse vídeo. Se você ainda não recebeu a Cristo Jesus, você pode orar comigo repetindo as seguintes palavras: Senhor Deus, eu quero entregar a minha vida a Cristo Jesus, fonte de toda alegria e a fonte única de salvação. Eu me rendo, eu me entrego e eu recebo a Cristo Jesus, a razão da alegria e a fonte e o propósito da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um forte abraço, que a alegria do Senhor seja a sua força para vencer toda a tristeza. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.